Você já percebeu que a maior pregação que fazemos nem sempre acontece quando abrimos a Bíblia, mas quando as pessoas observam nossas atitudes? Estamos na lição de sábado, dia 13 de junho, iniciando a lição 12, cujo tema é Testemunhando de Cristo. O verso para memorizar diz: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Isaías capítulo 50, verso 4. Esse texto nos ensina que só podemos falar de Cristo aos outros depois de ouvirmos Cristo em nossa própria vida. A lição começa contando a história de um pastor que saiu apressado para a igreja, irritou-se no trânsito e discutiu com o motorista. Mais tarde, ao chegar à igreja, descobriu que aquele motorista estava visitando a congregação. Que lição poderosa, hein? Muitas vezes pensamos que testemunhar é apenas dar estudos bíblicos, pregar sermões ou distribuir literatura. Mas nosso testemunho começa muito antes disso. Ele aparece na forma como tratamos as pessoas, na maneira como reagimos às dificuldades e no amor que demonstramos aos que estão ao nosso redor. Nunca sabemos quem está nos observando e como nossas atitudes podem aproximar alguém de Deus ou afastá-lo dele. Por isso, o verdadeiro testemunho nasce de um relacionamento íntimo com Cristo. Quanto mais passamos tempo com Jesus, mais refletimos o seu caráter. Nesta semana, vamos aprender que testemunhar não é apenas falar sobre Cristo, mas permitir que Cristo viva através de nós. Que hoje possamos pedir a Deus sabedoria para que nossas palavras, reações e atitudes revelem o amor de Jesus a todos que encontramos pelo caminho. Você já percebeu que as pessoas falam naturalmente daquilo que amam? Quem gosta de futebol, fala de futebol. Quem gosta de viagens, fala de viagens. Quem ama a sua família, fala da família. Então surge uma pergunta importante. Se Cristo realmente ocupa o primeiro lugar em nossa vida, por que às vezes falamos tão pouco sobre ele? Estamos na lição de domingo, dia 14 de junho, com o tema Transbordando do Coração. Jesus deixou uma ordem clara em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Fazer discípulos de todas as nações. Muitas pessoas acreditam que testemunhar é algo reservado apenas para pastores, evangelistas ou pessoas extremamente comunicativas. Mas a lição mostra que testemunhar é algo muito mais simples e profundo. Testemunhar é compartilhar aquilo que Cristo está fazendo em nossa vida. É contar como Deus nos sustentou, como respondeu uma oração, como nos transformou, como nos perdoou e como continua nos conduzindo todos os dias. Quando o coração está cheio de Cristo, inevitavelmente Cristo transborda através das palavras, das atitudes e das escolhas. O verdadeiro testemunho não nasce da obrigação, mas da gratidão. Não falamos de Jesus porque somos obrigados, falamos porque Ele mudou nossa vida. Agora pegue sua lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de domingo, dia 14 de junho. A primeira frase diz assim: portanto, vão e façam discípulos. Mateus 28, 19. Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele não estava fazendo um convite opcional, ele estava entregando uma missão. Muitas vezes pensamos que a missão da igreja é construir templos, realizar programas ou organizar eventos, mas tudo isso existe para cumprir o objetivo maior: fazer discípulos. Perceba que Jesus não disse apenas para fazer convertidos, ele disse para fazer discípulos. Um convertido pode aceitar a verdade. Um discípulo decide seguir um mestre. Um convertido pode frequentar uma igreja. Um discípulo entrega a sua vida a Cristo. A missão da Igreja Adventista não é apenas aumentar números, é preparar pessoas para viverem com Jesus e ajudarem outras pessoas a fazer o mesmo. Por isso, Apocalipse 14 apresenta as 3 mensagens angélicas. Elas não são apenas informações proféticas, elas são um chamado para que o mundo conheça a Cristo e se prepare para a sua volta. Muitas vezes pensamos assim: mas eu não sou pastor, eu não sei dar estudos bíblicos, eu não tenho facilidade para falar.
Entretanto, Jesus nunca limitou a missão a uma pequena elite espiritual. A ordem foi dada a todos os discípulos. Você pode testemunhar no trabalho, na escola, na faculdade, na família ou até mesmo em uma conversa simples. O evangelho avança quando pessoas comuns permitem que Deus use suas experiências para alcançar outras vidas. A pergunta não é se você é capaz, a pergunta é se você está disposto a ser usado por Deus. A segunda frase diz assim: o verdadeiro testemunho é contar o que Deus está fazendo em sua vida. Essa talvez seja uma das maiores lições do estudo de hoje. Sabe por quê? Preste bem atenção nisso. Muitas pessoas sentem medo de testemunhar porque imaginam que precisam conhecer todas as doutrinas, responder todas as perguntas difíceis ou possuir grande conhecimento teológico. É claro que estudar a Bíblia é importante, mas o testemunho começa antes disso. Pense no homem cego que Jesus curou. Quando os líderes religiosos começaram a interrogá-lo, ele não conhecia respostas para todos os debates teológicos. Mas ele disse algo simples e poderoso: eu era cego e agora vejo. Ninguém pode contestar uma experiência verdadeira e pessoal com Deus. Talvez você não saiba explicar todas as profecias de Daniel e Apocalipse, por exemplo. Talvez ainda esteja aprendendo muitas verdades bíblicas. Mas você sabe o que Deus fez em sua vida. Você sabe das orações respondidas. Você sabe dos livramentos recebidos. Você sabe das mudanças que Cristo produziu em seu coração. O mundo está cheio de pessoas cansadas de discursos vazios. Elas precisam ver evidências reais da atuação de Deus. Quando compartilhamos nossas experiências, mostramos que Cristo não é apenas uma teoria religiosa, ele é uma realidade viva. O testemunho mais poderoso muitas vezes não é um sermão de 1 hora, é uma vida transformada pela graça de Deus. Terceira frase da lição: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Pedro e João haviam sido presos. Foram ameaçados, receberam ordens para parar de falar sobre Jesus. Mas a resposta deles foi extraordinária. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Observe que eles não estavam defendendo uma teoria, eles estavam falando de alguém que conhecia pessoalmente. Eles haviam caminhado com Jesus, viram seus milagres, ouviram seus ensinamentos, testemunharam sua morte, viram sua ressurreição. Por isso, eles não conseguiam permanecer em silêncio. A Bíblia diz também que as autoridades reconheceram que aqueles homens tinham estado com Jesus. Que declaração poderosa, não é? O segredo do testemunho eficaz não está na eloquência, não está na inteligência, não está na capacidade de argumentação. O segredo está em estar com Jesus. É aí que está o segredo. Quanto mais tempo passamos com Cristo, mais nos tornamos parecidos com Ele. Mais nossas palavras refletem seu amor, mais nossas atitudes revelam seu caráter. O Espírito Santo deu aos discípulos coragem, ousadia e poder. E esse mesmo Espírito continua disponível hoje. Talvez você pense que não consegue testemunhar, talvez sinta medo da rejeição ou da opinião das pessoas, mas lembre-se, Deus não pede que você convença ninguém. Ele apenas pede que você compartilhe aquilo que ele fez e continua fazendo em sua vida. Quando o coração está cheio de Cristo, ele transborda, e quando ele transborda, outras vidas são alcançadas. Que nessa semana possamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de sua presença de tal forma que falar de Jesus deixe de ser uma obrigação e se torne algo natural. Porque quem realmente anda com Cristo
não consegue guardar essa experiência para si. Você sabia que é possível afastar as pessoas de Jesus, mesmo querendo levá-las até Ele? Estamos na lição de segunda-feira, dia 15 de junho, com o tema Sem imposição, mas com poder. Jesus tinha uma grande paixão por salvar pessoas, mas ele nunca forçou ninguém a segui-lo. A Bíblia diz que ele olhava para as multidões com compaixão porque elas estavam cansadas e sem direção. Esse é um grande ensinamento para nós. Ao falar de Deus, nosso papel não é pressionar ou obrigar alguém a aceitar a verdade. Nosso papel é amar, testemunhar e apresentar Jesus da mesma forma que ele fazia. Muitas vezes, o testemunho da nossa própria vida tem mais impacto do que muitos argumentos. Pessoas podem até esquecer o que falamos, mas dificilmente esquecem a maneira como as tratamos. Por isso, compartilhe sua fé com amor, paciência e também respeito. Quem convence o coração é o Espírito Santo. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Agora pegue sua lição e vamos às 3 principais frases da lição de segunda-feira, dia 15 de junho. A primeira frase diz assim: o amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam seu ministério. Jesus não realizava sua obra apenas porque era a sua missão. O que motivava seu coração era o amor pelas pessoas. Esse é um lembrete importante para nós. O verdadeiro testemunho nasce do amor e não da obrigação. Segunda frase: esse amor nos leva a sentir a responsabilidade de guiar vidas até Ele. Quando compreendemos o que Deus fez por nós, surge naturalmente o desejo de compartilhar essa esperança com outras pessoas. Quem foi alcançado pela graça de Cristo também deseja ver outros alcançados por ela. E a terceira frase diz assim: Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou a aceitar sua verdade, e ainda assim nunca desiste de nós. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Ele convida, orienta, corrige e ama, mas nunca força. Da mesma forma, nosso testemunho deve ser marcado pelo amor, pela paciência e pelo respeito às decisões das pessoas. E para você, qual dessas 3 frases falou ao seu coração hoje? Deixa aqui nos comentários. Você pode estar afastando as pessoas de Jesus sem perceber. Estamos na lição de terça-feira, dia 16 de junho, e o tema é como falar de Jesus. Muita gente pensa que evangelizar é apenas pregar em uma igreja, distribuir folhetos ou dar estudos bíblicos. Mas a lição nos mostra que evangelizar começa de forma muito mais simples, através dos relacionamentos que construímos todos os dias. Pedro nos orienta a estarmos sempre preparados para responder a qualquer pessoa sobre a esperança que existe em nós, mas fazendo isso com mansidão e respeito. Isso significa que não devemos tentar vencer discussões, mas conquistar corações. Talvez Deus esteja colocando pessoas ao seu redor que precisam conhecer Jesus. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, alguém da sua família, o atendente de uma loja ou até mesmo uma pessoa que você encontra diariamente e nunca percebeu. O primeiro passo não é fazer uma pregação, mas demonstrar interesse genuíno, amizade, bondade e amor cristão. Ore por essa pessoa. Peça ao Espírito Santo oportunidades para falar da sua fé de maneira natural. Compartilhe aquilo que Deus tem feito em sua vida. Ofereça uma oração quando alguém estiver passando por dificuldades. Mostre que a Bíblia tem resposta para as angústias e dúvidas das pessoas. E lembre-se, nossas ações falam tão alto quanto nossas palavras. Quando tratamos as pessoas com amor, paciência e respeito, estamos mostrando quem é Jesus. Muitas vezes, antes de ouvir um sermão, as pessoas precisam ver Cristo refletido em nossa vida. Por isso, a pergunta da lição é muito importante. Com quem você está compartilhando Jesus hoje?
Talvez Deus já tenha colocado essa pessoa bem perto de você. Ore por ela e permita que o Senhor use sua vida para conduzi-la até Cristo. Bom, agora vamos para as 3 frases da lição de terça-feira, dia 16 de junho. A primeira frase diz assim: conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Essa frase nos ensina um dos princípios mais importantes do evangelismo cristão. Muitas vezes pensamos que falar de Jesus significa iniciar imediatamente um estudo bíblico ou apresentar doutrinas, mas a própria vida de Cristo mostra outro caminho. Jesus investia tempo nas pessoas. Ele conversava, ele ouvia, ele demonstrava interesse, ajudava nas necessidades e criava relacionamentos verdadeiros. Somente depois disso, muitas vezes apresentava verdades espirituais mais profundas. Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas e fechadas. Muitas já sofreram decepções, rejeições e até mesmo experiências ruins com a religião. Por isso, antes de ouvirem nossa mensagem, elas precisam perceber o nosso amor. Quando demonstramos amizade sincera, abrimos uma porta para que o evangelho entre naturalmente. Pense nos relacionamentos que você já possui. Seus vizinhos, colegas de trabalho, familiares, pessoas que você encontra diariamente. Talvez Deus não esteja pedindo que você faça uma grande campanha evangelística. Talvez Ele esteja apenas pedindo que você seja um amigo verdadeiro. Uma conversa, uma ajuda, um momento difícil, uma palavra de encorajamento ou um simples interesse pela vida da pessoa podem ser o início de uma jornada espiritual. O evangelismo não começa no púlpito. Muitas vezes ele começa na amizade. E isso exige paciência. A lição diz para construir uma amizade com o tempo. Nem tudo acontece de forma rápida. Algumas pessoas levam meses ou anos para abrir o coração para as coisas espirituais. Mas quando o amor de Cristo é demonstrado de forma genuína, sementes são plantadas. E Deus faz essas sementes crescerem no momento certo. A segunda frase diz assim: ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa. Aqui a lição nos lembra de algo fundamental. Ninguém se converte por causa da nossa capacidade de convencer. Quem transforma corações é Deus. Às vezes pensamos que precisamos ter todas as respostas, conhecer todos os argumentos ou saber explicar cada detalhe da Bíblia. É claro que estudar é importante, mas a maior obra de evangelização não acontece da inteligência humana. Ela acontece através da atuação do Espírito Santo. Por isso, a oração ocupa um lugar tão importante. Antes de falar com as pessoas sobre Deus, precisamos falar com Deus sobre as pessoas. Quando oramos por alguém, estamos reconhecendo que somente o Senhor pode tocar áreas do coração que nós não conseguimos alcançar. Talvez você tenha alguém por quem vem orando há muito tempo. Um filho, uma esposa, um marido, um irmão, um amigo. Talvez você já tenha falado sobre Jesus diversas vezes e ainda não tenha visto resultados. A lição nos ensina a não desistir. O Espírito Santo trabalha de maneiras invisíveis. Muitas vezes, Deus está preparando circunstâncias, permitindo experiências e despertando reflexões que nós não conseguimos enxergar. Enquanto você ora, Deus está atuando. Lembre-se de quantas vezes o próprio Deus teve paciência com você. Quantas vezes Ele enviou pessoas, mensagens e oportunidades para aproximar você dele. Da mesma forma, Ele continua trabalhando na vida daqueles por quem estamos orando. Isso nos traz esperança. O sucesso do testemunho não depende apenas de nós. Deus já está trabalhando antes mesmo de chegarmos. Nossa missão é cooperar com aquilo que Ele já está fazendo. A terceira frase diz assim: suas ações devem revelar a quem você pertence. Essa frase talvez seja a mais desafiadora de todas, porque ela nos lembra que o testemunho não é apenas aquilo que falamos, mas principalmente aquilo que vivemos.
Muitas pessoas nunca abrirão uma Bíblia. Muitas nunca assistirão um sermão. Mas elas observam atentamente a vida daqueles que se dizem cristãos. Elas observam como tratamos nossa família, observam como reagimos quando somos contrariados, observam nossa honestidade no trabalho, observam nossa maneira de falar, observam nossa postura diante dos problemas, observam nossa paciência e nossa bondade. Por isso, a lição afirma que nossas ações devem revelar a quem pertencemos. Se pertencemos a Cristo, isso deve aparecer em nossa vida diária. Não significa que seremos perfeitos. Nenhum cristão é perfeito. Todos estamos em processo de crescimento espiritual. Mas significa que existe uma diferença entre alguém que está sendo transformado por Jesus e alguém que vive apenas para si mesmo. Quando demonstrando amor onde existe ódio, revelamos Cristo. Quando perdoamos onde muitos escolheram a vingança, revelamos Cristo. Quando permanecemos fiéis, mesmo nas dificuldades, estamos revelando a Cristo. Quando tratamos as pessoas com respeito e dignidade, estamos revelando a Cristo. O mundo está cansado de discursos vazios. As pessoas querem ver uma fé verdadeira, querem ver uma religião que transforme vidas. E é exatamente isso que Deus deseja fazer através de nós. No final, a lição nos mostra que falar de Jesus é muito mais do que transmitir informações. É construir relacionamentos, depender da atuação do Espírito Santo e viver de maneira coerente com a fé que professamos. Quando a amizade, oração e testemunho caminham juntos, nosso impacto se torna muito maior. E então as pessoas não enxergam apenas nossas palavras, elas enxergam Jesus refletindo em nossa vida. Esse é o tipo de testemunho que realmente transforma pessoas e prepara corações para o reino de Deus. Você conhece alguém que já esteve na igreja, mas hoje está longe de Deus? Estamos na lição de quarta-feira, dia 17 de junho, cujo tema é Um Filho que se Afastou. A história de Efraim nos ensina que Deus nunca desiste daqueles que se afastam. Enquanto Raquel chorava por seus filhos, o Senhor lhe deu uma mensagem de esperança. Há esperança para o teu futuro. Mesmo quando alguém abandona a fé, Deus continua trabalhando em seu coração. Muitas vezes olhamos para um filho, um familiar ou um amigo distante dos caminhos do Senhor e pensamos que não há mais solução. Mas Deus vê diferente. Seu amor não acaba quando uma pessoa se afasta. Pelo contrário, seu coração continua chamando esse filho para voltar. Por isso, a mensagem da lição de hoje é simples. Não perca a esperança, continue orando, continue confiando e lembre-se de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer desvio. Para Deus, nenhum filho está longe demais para voltar para casa. Agora vamos às 3 frases da lição de quarta-feira, dia 17 de junho. A primeira frase diz assim: há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Essa frase nos lembra que Deus nunca perde a esperança em seus filhos. Mesmo quando alguém se afasta da fé, o Senhor continua trabalhando em seu coração. Por isso, nunca devemos desistir de orar por aqueles que amamos. Onde nós vemos distância, Deus ainda vê possibilidade de retorno. Segunda frase: Deus não desiste de nós. Essa é uma das maiores verdades da Bíblia. Muitas vezes falhamos, erramos e nos afastamos, mas Deus continua nos chamando de volta. Seu amor não depende do nosso desempenho. Ele permanece fiel mesmo quando somos fracos. A graça de Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade. Terceira frase: o Senhor deseja que voltem a Ele e sua misericórdia é grande. O desejo de Deus não é condenar, mas salvar. Seu coração anseia pelo retorno daqueles que se afastaram. Por isso,
Em vez de perdermos a esperança, devemos confiar na misericórdia divina. Não existe pessoa longe demais para que Deus não possa alcançá-la novamente. Você conhece alguém que se afastou de Deus e não sabe mais o que fazer para ajudá-lo? Estamos na lição de quinta-feira, dia 18 de junho, cujo tema é Eu os farei voltar. A lição nos ensina que, embora não possamos mudar o coração de ninguém, Deus pode. Muitas vezes sentimos tristeza, frustração e até impotência ao ver alguém que amamos distante dos caminhos do Senhor. Mas Deus nos lembra que o nosso testemunho continua tendo poder. Jesus orou por Pedro quando ele estava prestes a cair, e aquelas orações fizeram diferença em seu futuro. Da mesma forma, nossas palavras, nossas atitudes e nossas orações podem ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar aqueles que se afastaram. Por isso, em vez de viver dominado pela tristeza ou pelo julgamento, a lição nos convida a pedir que Deus coloque em nós o seu amor. Um cristão amoroso, paciente e coerente muitas vezes fala mais alto do que muitos sermões. A mensagem de hoje é simples: continue orando, continue amando e continue apontando para Cristo, porque o mesmo Deus que prometeu trazer seu povo de volta continua trabalhando na vida daqueles que amamos. Agora vamos para as 3 frases da lição de quinta-feira, dia 18 de junho. A primeira frase diz assim: é essencial que suas atitudes e palavras sejam fruto do tempo que você passa com o Salvador. Quando alguém que amamos se afasta de Deus, nossa primeira reação muitas vezes é tentar convencê-lo a voltar. Mas a lição nos lembra que a nossa maior influência não está apenas em nossos argumentos, e sim na nossa comunhão com Cristo. Quanto mais tempo passamos com Jesus, mais nosso caráter reflete o caráter dele. E muitas vezes uma vida transformada fala mais alto do que muitas palavras. A segunda frase diz assim: o testemunho de vida, suas orações, palavras e orações por seu cônjuge ou filho que se afastou pode transformar profundamente o futuro deles. Essa frase nos enche de esperança. Talvez você tenha um filho, um cônjuge, um amigo, um familiar distante dos caminhos do Senhor. Deus pode usar as suas orações, o seu exemplo, a sua perseverança para tocar o coração dessa pessoa. Não sabemos quando nem como isso acontecerá, mas sabemos que Deus continua trabalhando mesmo quando eu e você não vemos resultados imediatos. E a terceira frase diz assim: o amor de Deus por nós e pelos nossos amados não vacila. Olha que frase interessante. Essa é uma das frases mais bonitas da lição. Pessoas podem mudar, sentimentos podem oscilar e circunstâncias podem complicar, mas o amor de Deus permanece firme. O Senhor não abandona aqueles que se afastaram e continua chamando-os de volta. Por isso, nunca devemos perder a esperança. Enquanto houver amor, o amor de Deus atuando, sempre haverá possibilidade de restauração. Você sabia que uma das maneiras mais poderosas de fortalecer a sua fé é ajudar outras pessoas a conhecerem Jesus? Estamos no estudo adicional da lição 12, lição de sexta-feira. Ao longo dessa semana, aprendemos sobre testemunho, evangelismo e o amor de Deus pelas pessoas. E o estudo adicional reforça uma verdade muito importante. Quanto mais nos envolvemos na obra de salvar pessoas para Cristo, mais crescemos espiritualmente. Ellen White afirma que o amor verdadeiro pelos outros só surge quando Cristo habita em nosso coração. Ela também diz que aqueles que trabalham para ganhar almas são os que mais se desenvolvem na vida espiritual. Isso acontece porque o cristianismo não é apenas receber bênçãos, mas compartilhar aquilo que recebemos de Deus. A lição termina nos lembrando que a alegria de Jesus é ver pessoas sendo salvas. E quando participamos dessa missão,
experimentamos um pouco dessa mesma alegria. Por isso, não espere saber tudo para falar de Jesus. Comece compartilhando aquilo que ele já fez em sua vida. Um testemunho sincero, acompanhado de amor e comunhão com Deus, pode ser usado pelo Espírito Santo para transformar vidas. Muito obrigado a você que acompanhou e que acompanha diariamente o estudo da lição da Escola Sabatina aqui conosco. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima lição.